no dia do juízo, conforme a narrativa do capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Jesus dirá àqueles que estiverem à sua direita, ou seja, os eleitos: vinde benditos do meu Pai, para o reino preparado para vós desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, preso e me visitastes, enfermo e fostes ver-me. E se segue. Estes perguntarão ao Senhor: quando te vimos desta forma? Todas as vezes que fizestes isto a um destes pequeninos, foi a mim que o fizestes. O que nos interessa, à luz das leituras que nós acabamos de ouvir, é a primeira afirmação de Jesus: tive fome e me deste de comer. No Pai Nosso, na versão mais extensa, com todos os 8 pedidos, que se encontra no capítulo 6 de São Mateus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Na versão do Evangelho que nós acabamos de ouvir, uma versão mais breve, a de São Lucas, não temos todos esses pedidos. Mas o pedido do pão aparece de uma forma ligeiramente modificada, diferente daquela de São Mateus que nós rezamos todos os dias. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos. É uma afirmação diferente de o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa versão está em Mateus, que é a que nós recitamos quando rezamos o Pai Nosso. Qual a diferença? Qual a importância disso? Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Os padres da igreja unanimemente viram nesse pedido não apenas uma alusão ao pão material, mas também ao pão espiritual. Quem se recorda do diálogo de nosso Senhor Jesus Cristo com o demônio? Qual foi a primeira tentação de Cristo no deserto, 40 dias depois de ter iniciado esse itinerário de jejum, de oração, 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber? Transforma estas pedras em pães. E a prova de que o pedido, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou dá-nos o pão que nos é necessário, não se refere apenas ao pão material, a comida que sacia o nosso corpo, é a resposta de Jesus a Satanás em Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, o alimento, onde quer que ele se encontre no discurso de Jesus, há de ser entendido não apenas do ponto de vista material, mas, sobretudo, espiritual. E hoje, as 2 leituras que nós acabamos de ouvir ilustram exatamente isto. O ensinamento é sobre o alimento espiritual. Na verdade, se quisermos ser mais precisos, a primeira leitura fala do alimento chamado ensino. E o Evangelho também, o alimento ensino. Só que o ensino da primeira leitura é aquela obra de misericórdia espiritual chamada corrigir os que erram. E no Evangelho, ensinar os ignorantes. De 2 formas nós alimentamos as pessoas do ponto de vista espiritual. Quando elas estão erradas, corrigindo-as. Quando elas estão na ignorância, ensinando a verdade que elas procuram. A verdade que elas necessitam saber. Por isso, o pedido do Pai Nosso, na versão de São Lucas, é tão significativo. Dá-nos a cada dia
o pão de que precisamos. Do ponto de vista espiritual, à luz da primeira leitura, esse pedido poderia se traduzir assim: quando eu estiver errado, Senhor, alimenta-me, corrigindo-me, seja diretamente, tu, sem a mediação de quem quer que seja mediatamente, ou seja, pela mediação das pessoas. No Evangelho de hoje, é Jesus quem ensina pessoalmente. Na primeira leitura de hoje, é Jesus quem nos corrige por meio da igreja. Vejamos a primeira leitura que nós acabamos de ouvir. São Paulo narra que se encontrava depois de muito tempo de conversão, cerca de 14 anos, ele se encontrava em Antioquia. E lá havia uma comunidade cristã constituída de cristãos oriundos da gentilidade, cristãos que outrora eram pagãos, e cristãos oriundos do judaísmo. Quando São Pedro estava somente com os cristãos oriundos do paganismo, ele comia com eles, tranquilamente. Mas quando os cabeças da igreja, Tiago, Cefas, João, quando esses apóstolos chegavam, São Pedro não comia com eles e se afastava deles. O primeiro Papa aqui cometeu a fraqueza da duplicidade, da hipocrisia, se quisermos utilizar a palavra do mesmo São Paulo, e os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. E aqui, vendo o erro de São Pedro, São Paulo querendo o bem dele, mas também querendo o bem de toda a igreja, quando vi que não estavam procedendo direito de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, diante de todos: se tu, que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? É uma grande obra de caridade, uma obra de misericórdia, corrigir os que erram. Com caridade, evidentemente, sem desmoralizar, sem humilhar, sem rebaixar. Mas corrigir aquele que está no erro é uma forma de caridade, como diz São Paulo na 1 Coríntios, capítulo 13. O amor não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Assim, nós alimentamos uma pessoa que está no erro com a verdade. Quando Jesus diz, em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, essa afirmação tem uma aplicação naquele que se encontra no erro dessa forma. É verdade que nem sempre as pessoas querem ser corrigidas, gostam de ser corrigidas, mas a questão não é essa. A questão não é querer, a questão não é gostar, a questão é precisar. De novo, o pedido que está no Pai Nosso em São Lucas, que é diferente do pedido de Mateus: dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Reparem, o pão de que nós precisamos. Meu Deus, dá-me aquilo que eu preciso, ainda que aquilo que eu queira e aquilo que eu goste seja isso. Por isso o Pai Nosso é perfeito. Seja feita a vossa vontade. A minha é esta: o que eu gostaria, o que eu desejaria, o que eu penso que eu precisaria. Mas quem sabe exatamente aquilo de que eu preciso és tu. Por isso, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E quem está no erro precisa de correção. Por falar em correção, agora quero que vocês estejam bem atentos, porque parece que São Pedro aqui violou um princípio dado por Jesus no capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus, versículo 15. Lembram quando Jesus disse: se teu irmão pecar,
vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho o teu irmão. Lembram disso? Correção fraterna. Só que Jesus diz aqui, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Ocorre que São Paulo corrigiu São Pedro na presença de todos, quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos. Será que São Pedro faltou com a fidelidade a Jesus? Desobedeceu a ordem de Jesus? Corrigindo São Pedro, alguém poderia dizer até humilhando-o em público, na presença de todo mundo? Não seria melhor chamar São Pedro à parte e dizer, olha, eu vou te corrigir a sós, porque Jesus mandou, porque Jesus determinou? Não houve erro nenhum da parte de São Paulo. Porque corrigir os que erram tem duas maneiras na Bíblia. De novo, Mateus 18:15, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Quando o pecado é apenas contra mim, eu tenho a obrigação de chamar a pessoa que pecou contra mim a sós. Vamos resolver nossa diferença aqui, olho no olho. Agora, quando o pecado é cometido não somente contra mim, mas contra os outros, aí se aplica o que está na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os outros temam. Portanto, quando o pecado não escandaliza apenas a mim, mas escandaliza os outros, o pecado escandaliza, atinge os outros, causa perplexidade a todos, aquele que está errando deve ser repreendido na presença de todos, para que os outros temam, para que os outros saibam que aquela atitude não pode ser tolerada. Lembram quando Jesus corrigiu fraternalmente os que vendiam mercadorias no templo? Ele pegou um chicote e não chamou ninguém a sós. Foi na presença de todos. Tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Porque o pecado que eles estavam praticando não era somente contra Jesus, mas contra todos. Era um escândalo para a comunidade, poderíamos dizer. Por isso, São Paulo acertou, já que o escândalo cometido por São Pedro escandalizava a todos, porque todos estavam vendo a duplicidade, a hipocrisia de São Pedro. Por isso, corrigir os que erram, como corrigir os que erram? Depende dos atingidos pelo pecado daquela pessoa. Se é uma pessoa que está escandalizando apenas a mim, eu a chamarei em particular. Não é correto que uma pessoa que cometeu um pecado só contra mim, só eu sei, que a corrija na presença de todos. Lembram do ditado que roupa suja se lava em casa? Pois bem, se o pecado dela foi só contra mim, não há razão para eu corrigi-la na frente dos outros, para jogar uma fraqueza dessa pessoa na presença de todo mundo. Faça-me o favor. Mas o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa comete um escândalo na presença de todo mundo e eu me calo, sei que ela está errada, que ela com essa atitude está escandalizando os outros? Não, de forma alguma, nada de correção fraterna a sós. Tem que ser na hora, tem que ser bateu, levou, no bom sentido. É preciso que a pessoa seja corrigida para que todo mundo saiba e respeite aquele que está corrigindo aquele que erra. E, finalmente, amados, o evangelho que nós acabamos de ouvir. Lembram o que os discípulos pediram a Jesus? Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Filhos caríssimos, duas manifestações de misericórdia. No ano da misericórdia, Papa Francisco pede, na bula Misericordiae Vultus, que nós nos debrucemos nesse ano da misericórdia que está em andamento, e que se encerrará na solenidade de Cristo Rei no mês que vem, que nós reflitamos sobre as obras espirituais
e as obras corporais de misericórdia. O ensinamento de hoje poderia ser sintetizado nessa frase: Cristo misericordioso que nos alimenta, que nos dá o que é necessário, ensinando os ignorantes, evangelho de hoje, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Ou seja, nós somos ignorantes, nós desconhecemos a arte de rezar, nós desconhecemos o poder de rezar, a grandeza do ato da oração. Ensina-nos, porque João Batista, que sabia rezar, ensinou aos seus discípulos, ensinar os ignorantes, mas também corrigir os que erram. Quem corrige os que erram na primeira leitura? A igreja. Aceitemos quando um irmão na fé, vendo o nosso erro, querendo o nosso bem, nos corrige. Tenhamos a humildade de aceitar quando objetivamente aquela correção proceder, porque ela visa a que não nos condenemos, a que não mergulhemos nas trevas da destruição, da condenação eterna. Mas também peçamos a Deus para ter a graça, a humildade, a firmeza, a firme disposição de corrigir os que erram. Se for o caso, na presença de todos, levantar o dedo e dizer: isso não aceito, isso não concordo, com isso não concordo, você está errado, e por caridade eu estou dizendo isso para você, para que você saia desta conduta, para que você não escandalize as pessoas. Corrigir os que erram, ensinar os ignorantes. As grandes lições das leituras de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.